Graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você vai ouvir essa devocional, mas eu quero aqui te saudar com a paz do Senhor, e trazer mais uma devocional aqui para a glória de Deus e mais uma ativa EBD neste sábado, né? Que vai tratar da lição 11, o reinado de Ezequias, com a sexta devocional da semana, com um texto base que se encontra em Isaías 41, no versículo 10, que diz: Por isso não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Glória a Deus. Esse é um texto histórico, um tanto tentador a não querer parar de ler, porque as histórias da Bíblia, elas são assim, quanto mais você lê, mais você quer mergulhar. E esse livro de Segunda Reis, um livro histórico que narra as principais guerras, os principais reinados, né, e a ação de Deus, o poder de Deus sobre a vida daqueles que o temem, aqueles que são retos, aqueles que são justos, aqueles que fazem a sua vontade, conforme fez o rei Ezequias, né, que no capítulo 18 do livro de Segunda Reis começa assim, ó. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Esse versículo 3 aqui é o que me chama a atenção. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Então, uma coisa a gente já aprende nesta manhã é que devemos ser obedientes, devemos ser fiel e fazer sempre a vontade do Pai, independente das circunstâncias que nos rodeiam, independente de como estamos vivendo na sociedade que estamos inseridos, não importa. Devemos sempre fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Amém? E continuando o reinado de Ezequias, que foi um reinado de ameaça, um reinado de muito temor por palavras daqueles que eram mensageiros do rei da Síria, a qual sitiou com seu grande exército e afrontou o Deus vivo através dos seus mensageiros, que falavam por meio de Rabsaqué, no versículo 19 do capítulo 18, ainda no livro de Segunda Reis, tá? Se você quiser acompanhar. No versículo 19, Rabsaqué vai dizer assim: Dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em quem te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras em quem, pois, agora confias, para que te rebeles contra mim. Então, imagine só, um rei sendo ameaçado por palavras de outro reinado, que de fato os assírios eram povos assim avassaladores que guerreavam e na sua grande maioria acabava com tudo, vencia tudo. Mas daí, meus irmãos, Senaqueribe foi afrontar logo o Deus vivo, o Deus de Israel. E ninguém afronta esse Deus e fica sem nenhuma punição. Portanto,
Quando o texto de Isaías 41 diz assim, para que não venhamos a ter medo, para que não venhamos a nos assustar, para que não venhamos a deixar de ter força, é porque Ele sabe a minha fragilidade e a tua fragilidade. Sabemos o quão pequenos somos e o quão dependente que nós somos diante de tudo que nós hoje estamos vivendo, como pessoas, como pais, como líderes, como cidadãos dessa sociedade. Ainda que as circunstâncias nos levem ao fundo do poço, ainda que as circunstâncias nos levem à tristeza, ao fracasso, eu e você devemos nos pegar e nos agarrar, tomar posse da palavra do Senhor, que diz: por isso não temas, porque eu estou contigo. Não te assuste, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Assim como ele sustentou o rei Ezequias, que no capítulo 19 ele foi consultar Isaías. E no capítulo 19 ainda, no versículo 14, Ezequias faz uma oração. Oração essa que ele abre a sua boca e diz assim: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Ele sabia em quem crer, ele sabia a quem servia. Meus irmãos, não foi um exército que parou, que aniquilou a fé do rei Ezequias. Não foi o temor que o parou, de maneira alguma. Ele foi a Deus através do profeta Isaías e ele foi ouvido por conta da sua obediência, da sua retidão, do seu amor para com o seu Deus. No versículo 35 do capítulo 19 de 2 Reis, nós vemos o poder de Deus, quando ele diz assim, ó: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Um anjo do Senhor, apenas um. A Bíblia menciona aqui o anjo do Senhor. Ou seja, não foi os anjos do Senhor, foi o anjo do Senhor. Ou seja, um anjo só acabou com 185.000. Você tem noção do que é isso? A Bíblia fala que Deus ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Então por quê? Por que temer? Por que duvidar? Por que ficar sem esperança? Não, meu irmão. Deus ele quer saber qual é a intenção e como está o meu e o teu coração, mediante o que está acontecendo em nossas vidas. Se nós vamos titubear, retroceder, desistir, ou vamos clamar ao Deus de Israel e esperar a sua ação sobrenatural sobre nossas vidas. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, fica na paz.